Eu sou Marco Aurélio Valadares, sou ginecologista, obstetra, trabalho com obstetrícia, principalmente voltado para um parto respeitoso. Nós somos uma equipe, Núcleo Bem Nascer, e há muitos anos nós estamos nessa lida de valorizar o nascimento em Belo Horizonte, no país. Meu nome é Alessandra Cavalcante Lima Cota, eu sou médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, trabalho na assistência ao parto, né? Faço parte da equipe do Núcleo Bem Nascer, junto com o Dr. Marco Aurélio Valadares. E eu acho muito importante, nesse momento que nós estamos tentando baixar a incidência de cesariana no Brasil, estarmos debatendo, né? Falando sobre como melhorar essa assistência ao parto normal, assistência à gestante, né? Tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no pós-parto. Meu nome é João Batista Lima, eu sou médico obstetra, sou diretor clínico do Hospital Sofia Feldman. Eu acho muito importante a gente discutir essas questões relacionadas ao parto, ao nascimento em si, já que é um evento que afeta tantas pessoas no país, no mundo particularmente, ou seja, a cada ano no Brasil são aproximadamente 6 milhões de pessoas, né, entre as mães e os seus filhos que nascem. Isso afeta muita gente. Eu acho muito importante discutir isso, porque é um tema que interessa a toda a sociedade. E eu sou Jair Stacanelli, está no ar o Horizonte Debate. Olá! Dados divulgados pelo Ministério da Saúde na última semana apontaram um leve recuo nos números de cesarianas nas redes pública e privada pela primeira vez em 7 anos. Esse tipo de procedimento apresentava números alarmantes, mas caiu 1,5 ponto percentual de 2014 para 2015. Apesar da leve queda, o Brasil ainda tem um índice de cesarianas considerado alto. Quando a cesárea é indicada? É direito da mulher, e esse direito é respeitado, a escolha pela forma de parto? Doutor Marco, doutora Alessandra, doutor João, bem-vindos. Parto humanizado, então, cesárea é parto mecanizado? Eu queria que primeiro vocês descrevessem para nós o que é isso. Bem, eu particularmente eu não gosto muito do termo parto humanizado, sim, justamente por causa dessa contradição, que cesariana talvez não fosse humanizada, né? E parece também para muita gente que é uma técnica. Parto humanizado é uma técnica, como se fosse um jeito de ter parto. Que inventaram depois da cesariana. Né? Ou seja, se a mulher tem um parto de cócoras ou sentada, sabe, ele é humanizado. Uhum. Não necessariamente é isso. Eu prefiro muito mais o termo uma assistência humanista, ou seja, uma assistência humanizada no momento do nascimento, independente de qual tipo de parto que a mulher tenha, seja um parto normal ou um parto cesariano. Tá? Mas esse termo no Brasil, ele ficou, aliás, é aqui no Brasil que é mais utilizado o termo parto humanizado. Sim. É mais aqui. Então ele tem o que a gente poderia colocar como características disso, dessa assistência, ou seja, como o Marco Aurélio já até disse antes, uma assistência centrada na mulher e na sua família, que respeite, né, o protagonismo da mulher nesse momento e também que se respeite a natureza fisiológica do processo de nascimento. Ou seja, que não se intervenha sem necessidade, ou seja, quando houver intervenções, que elas sejam intervenções que sejam baseadas em evidências, ou seja, em pesquisas científicas que realmente comprovam que aquela intervenção ela vai trazer mais benefícios para a mulher do que danos, né? Doutora Alessandra, a abordagem, como em uma primeira consulta, ela é fundamental para se escutar essa família que está se formando dessa mãe e dessa criança, e aí eventualmente com o marido ou com a avó que está também para nascer junto com esse menino. Como que acontece esse processo nas experiências que vocês têm no Bem Nascer ou nas experiências que vocês sabem de hospitais, da rede particular? Como que é essa conversa?
Como que é falar com essa mãe que está muito frágil e que está colocando a vida dela e do filho nas mãos de vocês? Na verdade, é isso que o doutor João Batista falou, né? A gente tem que avaliar, assim, se você está perguntando do início do pré-natal, na verdade, a gente tem que estar orientando para as gestantes, principalmente uma primeira gravidez, que não tem, né, não tem uma experiência anterior, a importância do aspecto fisiológico do parto, né? O normal é ter parto normal. A cesariana, graças a Deus que ela existe, né? Ela salva vidas, mas é desde que seja indicada, entendeu? Então a gente tem que estar colocando isso para a família, para a mulher. Tem muitas mulheres que têm medo, né? Do parto, da dor, vem com alguns mitos, na experiência da né? senhora, assim, essa mãe, ela chega com a opinião já pronta? Algumas sim, algumas inclusive nos procuram porque sabem que nós, assim, não vamos, assim, indicar uma cesariana para elas, assim, de cara, como diz, né, dar uma sentença de cesariana para elas, entendeu? Então, assim, muitas já vêm, procuram, não, porque eu gostaria de ter, eu acho essa fala muito, assim, às vezes, eu acho muito triste essa fala, às vezes, das pacientes que chegam para a gente. Ai, doutora, eu estou te procurando porque eu queria muito ter uma chance de ter um parto normal. Quer dizer, ter uma chance de ter um parto normal. O parto normal deveria ser o mais comum, né? A cesariana com indicação e o parto normal é o mais comum. Então, se ela te procura porque eu queria ter uma chance de ter o parto normal. Então, assim, quer dizer, ela tem esperança, né, de que seja respeitado o desejo dela. Então, daí, eu também não concordo com o termo humanizado, igual o doutor João Batista falou, porque eu acho que humanizado ficou muito caracterizado assim, né? Um tipo de parto que seja de cócoras, não é. Humanizar para mim é respeitar também, respeitar as escolhas da gestante. Então seria, a gente fala isso muito no curso de gestantes que a gente dá, né? Pelo Núcleo Bem Nascer, a gente fala em parto respeitoso, que respeita os desejos da mulher, né? E que coloca a mulher, o bebê, né, a família como protagonistas do processo ali, do parto, da gravidez, do parto e no pós-parto, no aleitamento também, porque tudo é um processo, é um conjunto de coisas, não é só o parto. Tomar, né? Ouvimos também, muitas vezes, de que para os profissionais de saúde, a cesariana ela é perfeita. Eu marco um horário, entra na sala de cirurgia, o anestesista está lá, a gente bate um papo, conversa, faz a operação, a criança nasce, vou embora para minha casa, vou para o consultório, faço outros partos, né? Diferentemente de um parto normal, onde essa gestante, onde essa mãe ficará em algumas situações por horas em trabalho de parto. Discorre disso para mim. É mais fácil para o médico a cesariana? Na verdade, a cesárea é um ato cirúrgico, né? Quando você submete uma pessoa a uma cesariana, sem uma indicação, você está submetendo ela a um risco. Eu gosto muito de um axioma médico que fala primo non nocere, antes de mais nada não prejudicar. O remédio não pode ser pior do que a doença. Então, se você indica uma cesárea, você está indicando um tipo de tratamento sem necessidade, você está expondo essa pessoa a um risco desnecessário. Porque no Brasil, o que se criou foi uma cultura da cesariana. A gente tem, infelizmente, o modelo de atendimento obstétrico brasileiro, ele fugiu, ele é anacrônico, ele não evoluiu como evoluíram em outros países. Por que a gente usa o termo parto humanizado? Talvez para contrapor a um sistema tecnicista que nem é o modelo. Por exemplo, a medicina americana é muito, teoricamente, né, tecnicista, que usa muito aparelhagem, muito equipamento, mas na questão do parto, eles são altamente assim, respeitosos. Hoje a questão da suíte de parto nos Estados Unidos é super comum. Agora, o modelo europeu é um modelo que acompanhou a mulher na evolução dela, na cultura dela.
Isso que você colocou eu acho muito importante. Eu sempre coloco, o nascimento não é só o nascimento de um bebê. É o nascimento de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um avô, de uma família. Então é o momento mais importante da vida que, de uma certa maneira, foi banalizado quando você cria essa cultura da cesariana, que a cesariana seria mais simples a cesárea. Na verdade, você pensar dessa forma é você ir contra também o que você está no juramento de Hipócrates, está em toda a formação do médico, na ética. Isso é um desrespeito. E quando a gente fala em respeitoso, é respeitar a condição do ser humano de ter um parto numa condição fisiológica. Doutor Marco, doutor Alessandro, doutor João, eu quero voltar no segundo bloco para falar exatamente dessa quase arquitetura do parto. Pensar questões que são de natureza política e sociais para a gente ajudar a senhora, que será avó, que será mãe, o senhor, que será avô, que será pai, nesse debate tão importante. Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos o parto humanizado. Doutor Marco, doutor Alessandro, doutor João, eu tive a oportunidade de ter estudado com um dos maiores especialistas de Foucault, um filósofo que fala sobre o poder, né? Muitos médicos e muitos advogados estudam Foucault, mais advogados do que nós da saúde estudam Foucault, com João Leite Ferreira Neto. João, um abraço para você, saudade. Foucault vai estudar, desde o início, lá na História da Loucura, de que a vida ela era inscrita dentro de um processo de poder. Então, quando os monarcas ou os primeiros médicos diziam que aquela cidade tinha que ser fechada, Amsterdã, por exemplo, foi fechada em quarentena 3 vezes. Então, fechava aquilo ali, eles tinham uma autoridade sobre a vida das pessoas. Então, daí nasce a expressão que Foucault gosta de biopoder. Doutor Marco, doutor Alessandro, doutor João, pergunta de $1 milhão. Se falamos do parto humanizado dessa forma no início, por que números tão grandes com relação às cesarianas no Brasil? É porque os médicos têm exercido esse poder sobre a vida dessa família que está nascendo, doutor João? Sem dúvida, sim. Isso é um dos aspectos, logicamente, entre tantos outros, mas, e não é só a cesariana. Historicamente, desde quando os médicos, ou seja, desde o início da humanidade, as crianças nasciam, as mulheres normalmente sempre teve alguém do seu lado no momento do nascimento, e logicamente que essas pessoas que estiveram de lado eram mulheres, algumas delas se especializaram e se tornaram em parteiras. Mas a partir do século XVIII houve uma mudança, a gente poderia chamar radical nesse processo, com o surgimento do profissional médico, no processo de assistência ao nascimento. Esse profissional, ele detinha um conhecimento, e foi justamente nesse processo de transição da revolução científica, no final do foi logicamente metade do século XVIII, depois que se entrou para o século XIX, e justamente com esse processo científico, quer dizer, os médicos estavam dentro das universidades, ou seja, os médicos detinham um saber científico, em contraposição às parteiras, por exemplo, que tinham um saber que não poderia, o saber prático, o saber que era passado de mãe para filhos, aquela coisa, e não um saber acadêmico. Mas a partir do momento que esse profissional adentra no ambiente de parto, que era um ambiente muito mais feminino, e logicamente esses médicos... Doméstico, feminino, esses médicos, nesse período, a sua grande maioria, logicamente, para dizer quase 100%, eram homens, isso aí criou-se, logicamente, essa coisa do domínio desse processo. E passou a ter um poder sobre um processo da natureza, que é o parir, nascer. Os médicos passaram a ter um poder sobre isso. E, logicamente, isso se tornou muito mais forte, por exemplo, no século XX, até meados do século XX, por exemplo, onde, com o surgimento de novas técnicas, tecnologia cesariana, até o próprio aumento da segurança da cesariana do ponto de vista como procedimento cirúrgico, com o surgimento dos antibióticos, da transfusão de sangue, a cesariana tornou-se um procedimento mais seguro e aí aumentou-se muito mais o poder desse profissional sobre a vida das mulheres nesse momento tão importante que é o momento do nascimento. E quando a gente fala de mulher, não é só no momento do nascimento, não. A saúde reprodutiva
ela é objeto, saúde reprodutiva de uma maneira geral, de um poder que a gente poderia chamar de um poder médico e inerentemente masculino. A medicina ela é inerentemente masculina. A obstetrícia praticada por médicos ou médicas, ela é masculina. Então tem um duplo poder. O poder, você falou de biopoder, ou seja, o poder do médico sobre esse processo e também o poder masculino sobre a mulher. Doutora Alessandra, como mulher. Eu acho assim que a questão do parto normal envolve também a questão das mulheres terem muito medo do parto, né? Existe esse medo. Os pais também. Né? O casal, na verdade, né? Então, assim, a mulher especificamente, ela tem medo da dor, ela tem... Então, isso aí, a cesariana facilitou isso tudo, entendeu? Eu acho que agora com a gente falando mais, né, vindo à tona, eu acho que houve uma mudança de paradigma muito grande, principalmente na última década, né? Os números de cesarianas chegaram a ser alarmantes mesmo aqui no Brasil. Então, assim, essa mudança de paradigma a volta, um retorno, né? As mulheres já estão valorizando de novo o parto normal. Como um processo fisiológico, um processo em que elas têm que vivenciar, que elas querem vivenciar, entendeu? Sim. Né? O processo do parto mesmo, da gravidez, do parto, de sentir o nascimento, entendeu? Agora, aí é uma nova pergunta da impressão dos senhores sobre isso, né? Tomar, quando o senhor coloca das suítes de parto nos Estados Unidos, né? Isso significa um quarto com conforto, para que essa mulher possa ficar ali as horas, então, desse parto normal e que o companheiro, a companheira, a família esteja ali próximo, né? Quando a gente pensa em algumas salas de parto dos hospitais particulares de Belo Horizonte, acontece o contrário disso. Você tem quase que uma espetacularização. Foucault falou, ele começa a falar no biopoder de uma questão do capital e do mercado. Então, os neo-Foucaultianos é que vão falar do ser que é o ciborgue, né? Desse indivíduo que, em nome de uma mecanização, será que um dia nós vamos escolher perder esse braço que é tão imperfeito para um braço tipo do Darth Vader, por exemplo, sabe? Sim. E aí, da gente pensar o que se transformou as salas de parto de Belo Horizonte, né? O vidro, a luz e ali no fundo umas 8 cadeiras para que a família pudesse observar aquele espetáculo. Eu queria que vocês discutissem o que é isso. O ambiente é muito importante. O grande mestre, né, nosso, que é o Michel Audin, ele fala que a mulher tem que ter um ambiente tranquilo. Não sei se vocês observam que a maioria dos trabalhos de parto se iniciam à noite. Os mamíferos também, isso é de Michel Audin, que tem hábitos diurnos, né, que somos nós, geralmente tem os bebês à noite, né? E os mamíferos de hábitos noturnos têm os bebês durante o dia. Por quê? Você tem que ter um ambiente tranquilo. A questão do parto, do modelo, como o João colocou, eu acho que no Brasil nós temos um machismo velado. Infelizmente, essa questão social do Brasil é muito complicada, como a questão do negro, como a questão da mulher. A mulher, E o que ocorreu? A mudança desse poder para o médico, e ele é exercido basicamente pelo médico, é um pouco diferente. Eu brinco com as pacientes, se você fosse a princesa Kate, estivesse na Inglaterra, você seria atendida por uma enfermeira obstetra, uma parteira. O nome parteira em inglês é midwife. Wife, esposa, mid, meio. Aqui está ali no meio, né, com a esposa. E é o modelo inglês, que você vai para uma maternidade pública, tem pouquíssimos médicos, né, de plantão, o doutor João tem essa experiência, ele já esteve em Londres visitando uma maternidade. O número de médicos presentes são poucos e as mulheres são atendidas por essas enfermeiras que não são essas curiosas. Quando fala em parteira, a gente associa com essa parteira antiga, histórica,
que foi a minha parteira. Eu nasci numa fazenda com parteira, numa fazenda que não tinha luz elétrica, não tinha água, era uma situação que não tinha opção. Mas hoje nós temos níveis, né? As parteiras hoje, as enfermeiras obstetras, são formadas com residência, né, em obstetrícia. E isso na Europa não se perdeu. Eu acho que o atendimento à mulher continua sendo exercido por mulheres, na maior parte das vezes. O médico, ele é chamado nas situações de maior intervenção, ou num vácuo extrato, ou numa cesariana, ou mesmo num fósforo, que a gente chama de parto assistido ou cirúrgico. E essa questão do medo, eu acho que tem muito a ver com essa cultura do medo que existe no Brasil. Porque quando você cria o medo, você tem o poder. Sim. Né? Você domina. Joga com o poder. É uma forma de você Ou seja, dominar. eu tenho uma autoridade médica que o diploma me investe e aí não, calma que quem vai resolver esse negócio aqui é o meu saber. E esse poder, é lógico que o médico tem conhecimento, tem condição, mas a gente, muitas vezes, essa questão, ela é muito delicada, porque você tem que deixar a mulher muito mais tranquila, o aspecto psicológico é muito importante, e isso talvez leve a mulher a ficar insegura, né, em relação ao parto, porque a gente não tem esse trabalho que hoje tem que ser um trabalho até multidisciplinar, com fisioterapeuta, com psicólogas, com obstetras, com equipes, né, que vão trabalhar para ajudar a mulher a perder esse medo. No próximo bloco, a gente vai tratar de algumas questões éticas do processo, né? Que acabam sendo inerentes. Aquela cobrança por fora, aquilo que acontece demais. Vamos espetar alguns incômodos. Voltamos com o Horizonte Debate. E hoje discutimos parto humanizado. Doutor João, doutora Alessandra, doutor Marco, eu comecei o segundo bloco falando de Foucault, do biopoder. Quando a gente fala também de que essa autoridade médica, ela joga, e terminamos o segundo bloco falando disso, né, doutor Marco? Ela joga, muitas vezes, com esse medo, e ela manipula, muitas vezes, esse medo em torno do cientificismo. Parto por cesariana tem sido também uma fonte um pouco escusa de renda com relação a algumas práticas médicas? Ou, no fundo, o médico está aí cobrando com justiça aquilo que ele estudou tanto? Bem, sobre cobrança, eu atuo muito pouco na medicina privada, então não tenho muita experiência sobre isso. Mas a minha opinião a respeito disso é o seguinte: bem, na economia de mercado, logicamente as pessoas cobram o que acharem que devem cobrar e os outros pagam aquilo que acham que vale, que acham que é justo, obviamente, né? Mas, assim, eu acho que você está falando, talvez, em relação aos planos de saúde, quem tem plano de saúde, porque o se o sujeito médico já pagou cobra, por aquilo já e o pagou médico por acaba... isso, se o médico recebe ou não recebe. Eu acho que isso aí é uma distorção, na minha opinião, do sistema brasileiro. Eu acho que o médico também, ele ficar disponível para uma mulher a qualquer momento, que ela pode chamá-lo, ou seja, ele está disponível 24 horas por dia. Sim. Eu acho que ele tem que ser remunerado por isso. Quanto que é a remuneração? Isso aí é uma questão da relação desse médico com essa mulher para definir isso. Em relação à questão dos planos de saúde, eu acho que há um problema que deveria ser regulamentado. Eu acho que é realmente complicado um médico que é conveniado num plano de saúde, que assinou um contrato, e aquele plano de saúde oferece para a mulher o parto, assistência ao parto. Não diz que é com aquele médico ou não, mas a remuneração que os planos de saúde oferecem hoje para o médico em relação ao parto normal, ela realmente não cobre toda essa disponibilidade que tinha. Mas eu acho que uma coisa que poderia resolver isso seria você ter planos diferenciados. Por exemplo, você pode ter um plano que a mulher tem o direito de escolher com qual obstetra que ela vai ter o seu parto. Sim. E aí esse plano tem um diferencial e aí ela não teria que pagar mais nada por isso. Sabe? E se um desses planos de saúde, dos grandes, ou se um dos grandes hospitais particulares de Belo Horizonte
diz que a partir de agora será como o parto da Kate Middleton. Olha, o obstetra estará aqui, mas quem fará o seu processo de parto é uma midwife, é uma doula, uma parteira, é ela que vai fazer isso. Eu acho que algumas pessoas vão dizer assim, que absurdo, como que pode um negócio desse? Não. Voltamos à idade da minha avó. Não, deixa eu te falar, tem demanda. A medicina privada é que ainda não entendeu. Parece esse processo tem acontecido que a própria Alessandra falou. Eu sou diretor de um hospital público do SUS, nós atendemos muitas mulheres que têm plano de saúde, que poderia pagar privadamente para um médico e estar num hospital, desde que você falou, de luxo, com toda essa suíte cheia de todos os luxos, elas escolhem o Hospital Sofia Feldman porque lá elas vão ter assistência de uma enfermeira obstetra, que elas consideram que seria, para essas mulheres especificamente, seria a profissional mais adequada para atendê-las no parto, já que é um parto que não, a princípio não tem nenhum problema, não tem nenhuma complicação. E esses profissionais, eles têm uma tendência a respeitar mais a fisiologia. Eu acho que com esses exemplos, esse elas vão para o bate-bola... SUS porque o setor privado ainda não oferece essas mas opções. isso está mudando, né? Está mudando, sabe? Porque Isso tá existem mudando. algumas normativas que saíram recentemente, Sim. entendeu? Qualquer tipo de reforma num hospital, seja ele público ou privado, no setor de obstetrícia, agora tem que construir uma suíte de parto, que a gente chama de PPP, que seria um lugar onde a mulher pode ter o pré-parto, que seria passar a primeira fase do trabalho de parto, ter o parto ali e ainda ficar após o parto, entendeu? Por isso que são 3 P's, pré-parto, parto e pós-parto. Sim. E essas resoluções normativas mesmo, que já garantem o direito, tem a lei que de 2005, que já garante o direito da mulher a ter o acompanhante de escolha dela, do lado dela, e os hospitais particulares estão tendo que se adequar a essas normas. Nós temos protocolos agora nos hospitais particulares, o hospital da Unimed, por exemplo, não querendo, né? Eu só estou dando um exemplo mesmo, que tem os protocolos lá para parto, inclusive tem 2 suítes de parto, tem doula na grade de plantão. A doula, ela não faz parto, ela só acompanha, apoia a mulher, né? Ela está ao lado da mulher. Mas tem a enfermeira obstetra também, que num caso, assim, se precisar, ela pode até fazer o parto, acompanha o trabalho de parto. Tem outras maternidades em Belo Horizonte que também estão já contratando enfermeiras obstetras. Então, assim, o setor privado está se adaptando. Isso porque saíram portarias mesmo, exigindo. Então, está sendo que se adequar. Inclusive, faz parte do rol de procedimentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que regula o setor privado de saúde, o parto assistido por enfermeira obstetra. Faz parte. Então, cabe... Os hospitais, eles estão indo nessa direção, sim. Os hospitais privados, eles têm se adaptado, sim. Mas o setor privado, ou seja, quem paga, ainda não aquilo que você colocou, oferecer uma assistência que seja multidisciplinar, que tenha médico na equipe, que também tenha enfermeira obstetra, que a mulher possa escolher essa opção. Eu acho que você achou que seria um absurdo, mas não é não. Não, hoje, inclusive o reflexo que está aí, talvez nessa leve queda das cesarianas no país, e que talvez... esperamos que seja uma tendência, já é reflexo de todas essas medidas que vêm sendo tomadas nos últimos anos, não só pelo Ministério da Saúde, mas também um aumento da consciência das mulheres em relação à questão. A minha vontade, doutor João, doutora Alessandra Tomar, é de tentar fazer com que o telespectador do Horizonte Debate perceba que há um debate, que é uma construção social, política, financeira e ética, nesse número tão grande de cesarianas, que não é apenas aquele fenômeno, Tomar, que eu queria que você dissesse isso, daquela senhora que às vezes diz assim, que é isso, minha filha? Mexe que esse trem de parto normal, nada não, só ficar lá o dia inteiro sofrendo, vai lá, marca com o seu médico, corta lá e tá tudo certo. Quer dizer, essa mulher sofreu. Tem uma cultura, né, o momento que o Brasil vive é uma grande mudança, talvez nós podemos falar que nós estamos no caos social, político, mas eu acho que o caos vem para mudar, né?
Essa questão do mercado que o doutor João colocou é muito importante. Qual que é um dos melhores hospitais do Brasil? Albert Einstein. Eles estão preocupados com essa questão da cesárea. Porque quando você vai medir a qualidade de qualquer hospital e qualquer maternidade, o índice alto de cesariana fala numa baixa qualidade no atendimento. Sim. Então o Einstein estava tentando, eu já li alguma coisa, que eles estão querendo fazer igual você citou, de ter uma equipe de obstetra. A grávida, né, no pré-natal, vai ser atendida por vários obstetras. E possivelmente um desses obstetras médicos Vai estar no parto. vai né? estar no parto dela. Sim. Isso é uma forma que a gente, como hoje nós somos a equipe de 6, porque a vida do obstetra ela é muito sacrificada. Talvez dos profissionais de saúde, um obstetra que se dispõe a fazer obstetrícia é o mais sacrificado. Mais do que anestesista. Fazer a obstetrícia correta como deve ser mesmo. Então, né? isso talvez seja um grande fator. E a solução do Einstein, né, isso eles têm, a medicina de ponta é São Paulo, né, e eles estão com essa preocupação. Eles estão desenvolvendo esse projeto para levar para... E isso que o doutor João falou, tem mercado para uma obstetrícia diferente. Tem. Tem, e hoje a demanda é muito grande, porque as mulheres estão conscientes dessa mudança. Sim. Porque hoje com a internet, a informação ela é imediata. Né? Então, as mulheres estão querendo essa mudança, apesar de ter essa cultura. Agora, essa reflexão, né, doutor Marcos, o senhor coloca, né? Um hospital que tem muitas cesarianas, quando se avalia a qualidade dele, e aí é uma inferência, né? Ou seja, por que vocês fizeram tantas cesarianas? É porque vocês não deram conta de resolver isso da forma mais normal, natural possível. Sim. Vocês precisaram de intervir cirurgicamente num processo que nasceu para ser normal. Exatamente isso. Isso é um paradoxo, realmente, né? Por que tem tanta cesariana? Isso em qualquer lugar do mundo, principalmente no mundo civilizado, vamos dizer assim, excesso de taxa de cesariana é um absurdo na maioria dos hospitais. Você chegar nos Estados Unidos, vamos supor, o país mais liberal do planeta, onde, ou seja, vamos dizer, é a meca do capitalismo, né? Não se admite um hospital com 90% de cesariana igual nós temos no país. Ele não funciona, simplesmente. Sim. Doutor João, doutora Alessandra, doutor Marco, obrigado por terem aceitado o convite da TV Horizonte. Debate bom é o debate que se estende lá na casa das pessoas, principalmente para uma decisão tão importante. Estenda esse debate, converse com a grávida que está perto de você para que a decisão seja tomada da melhor forma. Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas e da TV Horizonte, te convida a ajudar na construção da Catedral Cristo Rei. Para fazer parte desse grande projeto, ligue para a campanha Faço Parte, 3319-6111. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.